Imagine a seguinte cena: um casal jovem, cheio de sonhos, economizando cada centavo há meses para finalmente ter um lar próprio, livre da claustrofobia de um aluguel apertado. Tudo estava quase encaminhado para o financiamento imobiliário, quando, de repente, a sogra resolveu que seus planos eram mais importantes. Esqueça essa ideia de casa própria. Melhor dar esse dinheiro para minha filha montar um negócio, declarou com a naturalidade de quem acha que o suor do casal pertence a toda a família. E assim, com uma frase, anos de sacrifício foram colocados em xeque. Foi nesse clima tenso que a história que vou contar hoje começou. Meu nome é André Branco, e é com grande satisfação que os recebo mais uma vez aqui, no canal Almas Familiares. Hoje trago uma narrativa que vai fazer você refletir sobre limites, manipulação e até onde vai o amor ou o controle dentro de uma família. Prepare-se para uma história que parece ficção, mas é pura realidade. Helena Vladimirovna Khrushcheva se via como a sogra perfeita. Pelo menos era essa a imagem que vendia para as amigas na fila do supermercado ou enquanto esperava consulta médica, sempre com um sorriso no rosto ao falar da sua família exemplar. Ela tinha 2 filhos adultos, Maxim, um analista de sistemas bem-sucedido em uma grande empresa de tecnologia, com um salário de cerca de R$ 10.000 por mês, e Cristina, a caçula, cujo currículo era uma coleção de empregos abandonados antes dos 6 meses. Há 3 anos, Maxim havia se casado com Evgenia, uma moça reservada, filha de uma família simples, que trabalhava como contadora em uma pequena empresa por R$ 4.000. O casal vivia em um apartamento minúsculo de 32 metros quadrados na periferia, pagando um aluguel de R$ 2.500, enquanto juntava a cada real para dar entrada em um imóvel próprio. No início, Helena tolerava a nora. Afinal, Evgenia era discreta, não disputava a atenção do filho e, acima de tudo, não atrapalhava a relação dela com Maxim. Mas tudo mudou quando Cristina, aos 25 anos, depois de trocar 7 empregos em 5 anos e nunca ter se dedicado a nada por mais de meio ano, teve uma revelação. Após assistir a mais um vídeo de um influencer milionário nas redes sociais, ela decidiu que seu destino era ser empreendedora. Não qualquer empreendedora, dona de um estúdio de beleza, porque a salão a soava muito comum, muito 2010. Claro, ela nunca tinha feito um curso de manicure, não tinha experiência em gestão, mas o entusiasmo e a exigência de dinheiro da família não conheciam limites. Mãe, preciso de 400 mil para abrir o negócio, anunciou durante um almoço de domingo, como se estivesse pedindo um prato extra. Helena, é claro, abraçou a ideia na hora. Afinal, que mãe não se orgulharia de dizer que a filha é empresária? Soava tão bem nas rodinhas de fofoca. Já a ideia de que Maxim estava guardando dinheiro para uma casa própria, enquanto a irmã precisava de ajuda, a deixava furiosa. No dia seguinte, sem aviso, ela invadiu o pequeno apartamento do casal. Maxim havia acabado de chegar do trabalho, exausto, mas com a esperança cada vez mais viva de realizar o sonho da casa própria, eles já tinham metade do valor da entrada. Evgenia, na cozinha apertada, tentava preparar o jantar em um espaço onde mal cabiam 2 corpos. Maxim, precisamos conversar, declarou Helena, ignorando completamente a nora, como se ela fosse um móvel a mais na sala. O filho suspirou, afundando no sofá. Ouvi, sua irmã decidiu abrir um estúdio de beleza. Ela precisa de ajuda, continuou a mãe, como se estivesse falando de um assunto trivial. Maxim, distraído com o celular, respondeu com indiferença, e daí? Que peça um empréstimo no banco. A reação foi como um tapa na cara de Helena. Que empréstimo? Ela é sua irmã. Família se ajuda, esbravejou, como se o conceito de responsabilidade financeira fosse uma ofensa pessoal. Mãe, nós não temos esse dinheiro sobrando. Estamos juntando para casa, tentou explicar Maxim, já sentindo o peso da culpa que a mãe sabia tão bem plantar. Ah, essa tal de casa. Vocês são jovens, podem esperar, desdenhou Helena, como se viver em um cubículo por anos fosse um detalhe insignificante. Além do mais, o negócio da Cristina pode dar certo e ajudar a todos nós. Evgenia, que até então se mantinha em silêncio, não aguentou, nós temos 28 anos. Não somos mais adolescentes para aceitar qualquer condição. A sogra a fulminou com um olhar cheio de desprezo. Ninguém te perguntou nada. Isso é assunto da família Khrushchev. O que se seguiu foi uma hora de chantagem emocional pura.
Helena usou todas as armas, lágrimas pelos sacrifícios que fez sozinha após o divórcio, acusações de egoísmo, promessas de que o negócio da Cristina seria um sucesso estrondoso. Evgenia observava tudo, sentindo o marido vacilar. Conhecia bem aquele lado dele, bondoso, mas indeciso, facilmente abalado pela pressão da mãe. Talvez a gente devesse pensar nisso, murmurou Maxim em certo ponto. Se der certo, a Cristina pode nos ajudar depois. Foi a gota d'água. Evgenia, porém, tinha um trunfo que nem o marido nem a sogra imaginavam. 2 semanas antes, ela havia se deparado com Cristina em um shopping. A futura empreendedora não estava sozinha, ao seu lado, um homem de uns 30 anos, vestindo um terno que custava mais que o salário de Evgenia em um ano. Os dois entraram em uma joalheria, onde ele comprou para Cristina uma pulseira de R$40 mil. Depois, foram a uma boutique, onde ela experimentou um vestido de 25 mil. Intrigada, Evgenia o seguiu de longe, discreta. Descobriu que o benfeitora era um empresário casado, mais velho, que bancava os caprichos da jovem em troca de companhia. Todos aqueles planos de estúdio de beleza não passavam de uma fachada para sugar dinheiro da família. Evgenia registrou tudo com o celular, os beijos trocados ao lado de um carro de luxo, a entrada nos dois em um hotel 5 estrelas, o envelope grosso sendo entregue nas mãos de Cristina. Por 2 semanas, ela debateu consigo mesma, contar ou não a verdade ao marido. Era invasivo espiar a cunhada, mas também era injusto deixá-los desperdiçar anos de economia em uma farsa. Quando Helena cruzou todos os limites, Evgenia soube que era hora. Maxim, disse baixinho, estendendo o telefone. Dá uma olhada nisso. O marido olhou as fotos, confuso. A primeira mostrava Cristina abraçada a um desconhecido ao lado de um carro importado. A segunda, o mesmo homem comprando joias para ela. A terceira, os dois entrando em um hotel. O que é isso? Perguntou, atordoado. Isso, respondeu Evgenia, com uma calma que escondia anos de contenção, é sua irmã há 2 semanas. Parece que ela já encontrou outra forma de financiar os seus projetos. Helena esticou o pescoço, tentando ver as imagens. Que absurdo você está inventando, vociferou, mas a expressão de Maxim já dizia tudo. A máscara havia caído. E com ela, os planos da sogra de manipular a família em nome de um negócio que nunca existiu. Aqui, as fotos não mentiam. Cristina experimentando um vestido de grife que custava mais que o salário de 3 meses de Maxim e recebendo um envelope grosso das mãos de um homem com aliança no dedo e rindo, elegante, enquanto os dois entravam em um restaurante de 5 estrelas. Evgenia deixou as imagens falarem por si, o silêncio cortante como uma lâmina. Sua filha não precisa de dinheiro para negócios, Helena Vladimirovna, disse, a voz gelada como o aço. Ela já tem um patrocinador. Maxim não disse uma palavra. Seus dedos apertavam o celular com força suficiente para rachar a tela, enquanto os olhos devoravam cada detalhe daqueles flagrantes. A mandíbula estava tão tensa que Evgenia quase ouviu os dentes rangendo. Onde você conseguiu essas fotos? Perguntou finalmente, a voz rouca de contenção. Encontrei-os por acaso no shopping. Resolvi observar. Helena Vladimirovna explodiu. Você espionou minha filha? Como ousa? Não espionei, cortou Evgenia, serena. Vi, e decidi entender o que, de fato, acontecia. Mas, se preferir, pode chamar de espionagem. Não muda a verdade. Maxim levantou-se do sofá como se o peso da traição o empurrasse para cima. Caminhou até a janela, as costas rígidas, os punhos cerrados. Por minutos, só se ouviu o som de sua respiração acelerada, enquanto processava o que via e o que não via, a irmã que jurava sonhar com uma empresa, a mãe que implorava por um investimento, a farsa que durará anos. Então a tal estúdio de beleza, murmurou, mais para si mesmo que para elas. Não existe, completou Evgenia antes que Helena Vladimirovna pudesse inventar outra desculpa. Claro que existe, protestou a sogra, mas a voz tremia. Talvez esse homem seja um investidor. Maxim virou-se lentamente, os olhos ardendo. Mãe. Pare. O tom era definitivo, exausto. Olhe bem para essas fotos. Você sabe que ela está mentindo. Como sempre mentiu quando precisou de dinheiro.
Helena Vladimirovna arrancou o celular das mãos do filho, os dedos trêmulos ampliando cada imagem como se pudesse apagar a realidade com um toque. A cada segundo, seu rosto ficava mais sombrio, as rugas se aprofundando em uma máscara de derrota. Mas ela falava do negócio, gaguejou. Ela mentia, cravo Maxim, sem piedade. Como sempre. Quando precisava de grana para a faculdade que nunca terminou, para o carro que o quebrou 3 vezes no mesmo mês, para a viagem que era urgente. Ele avançou sobre a mãe, a voz subindo, não de raiva, mas de uma dor antiga. Mãe, eu tenho 30 anos. Sou casado. Queremos um filho, uma casa nossa. E você chega aqui, exige nosso dinheiro suado para bancar os caprichos de uma irmã que se diverte com homens casados? Helena Vladimirovna tentou argumentar, mas as palavras morriam em sua garganta. O filho não era mais o menino que cedia a seus pedidos. Sabe o que mais me revolta? Continuou Maxim, a voz vibrando. Não é Cristina se envolver com esse cara, problema dela. É vocês duas me tratarem como um idiota. Como se eu fosse tão cego, tão burro, que engoliria qualquer história e abrisse a carteira. Filho, eu não sabia, balbuciou a mãe. Não sabia? Você é mãe, porra. O palavrão escapou como um tiro, raro, cortante. Em vez de vir aqui mendigar por ela, por que não perguntou o que ela faz com a vida? Por que nunca cobrou nada? Ele segurou os ombros de Helena Vladimirovna, forçando-a a encará-lo. Mãe, arrume suas coisas. Você vai embora. O quê? E não volte com essas propostas. Nunca mais. Maxim, sou sua mãe. Justamente por isso não estou jogando você escada abaixo agora. Mas minha paciência tem limite. A mulher olhava ao redor, desorientada, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Meia hora antes, o filho quase cedera, agora, a expulsava. E a Cristina, tentou, desesperada. A Cristina é adulta. Que resolva sozinha os problemas que ela criou. Você está sendo cruel. Estou sendo justo. E, pela primeira vez, estou me respeitando. Helena Vladimirovna recolheu a bolsa com mãos trêmulas, murmurando algo sobre ingratidão e corações duros. Na porta, virou-se para Evgenia, os olhos injetados de ódio. Isso foi você. Você o virou contra a família. Evgenia não piscou. Eu só mostrei a verdade. A decisão foi dele. Ainda nos veremos, cuspiu a sogra antes de bater a porta com força suficiente para fazer tremer as paredes. O apartamento mergulhou em silêncio. Maxim afundou no sofá, os cotovelos nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Desculpa, sussurrou para a esposa. Eu quase caí nessa de novo. Evgenia sentou-se ao seu lado, entrelaçando os dedos nos dele. Ela é sua mãe. É difícil dizer não. Mas você tinha razão. 3 anos economizando, vivendo nesse caixote, nos privando de tudo, e elas chegam assim, como se tivéssemos obrigação de bancar os delírios da Cristina. Evgenia apertou sua mão. Agora sabemos de onde vem o dinheiro para os vestidos dela. Maxim riu sem humor. Sempre me perguntei como ela conseguia se vestir melhor que eu sem trabalhar. Pois é. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Nenhum telefonema de Helena Vladimirovna, nenhuma mensagem de Cristina. O casal acelerou os trâmites da hipoteca, como se temessem que o silêncio fosse temporário. E era. Uma semana depois, a campainha tocou à noite, quando Maxim ainda não chegará do trabalho. Evgenia abriu a porta e encontrou Cristina, os olhos vermelhos, não de choro, mas de fúria. Foi você quem delatou para o Maxim, acusou, sem cumprimentos. Entra, respondeu Evgenia, impassível. Não quero ver o Maxim. Quero explicações suas. A cunhada invadiu a sala, girando sobre os saltos como uma pantera acossada. Me seguiu? Fotografou? Quem te deu esse direito? Ninguém. Vi vocês por acaso. E resolvi observar. Acaso? Mentira. Evgenia cruzou os braços. Não importa. O fato é que você mentiu sobre o negócio. Cristina hesitou, mas recuperou-se rápido. E daí?
Minha vida amorosa não é problema de vocês. Não é. Mas pedir nosso dinheiro para uma empresa que não existe, é. A jovem mordeu o lábio, calculando. Podemos fazer um acordo, disse, baixando a voz. Esquece as fotos, e eu não conto pro Maxim como você flertou com o Valentim na festa da empresa. Evgenia ergueu uma sobrancelha. Que Valentim? O Valentim Koroshin. Ele me contou como você se jogou nele no Natal passado. Evgenia riu, um som claro, incrédulo. Cristina, o Valentim é um bêbado que assedia toda mulher que respira. Maxim sabe disso. E, mesmo que não soubesse, sua tentativa de chantagem é patética. A cunhada cerrou os punhos. Não estou mentindo. Está. Está fazendo isso porque sabe que não tem mais cartadas. Seu patrocinador não é investidor, é um caso. E você não quer trabalhar, só quer dinheiro fácil. Você não entende. Preciso de uma reserva. Arranje um emprego, como todo mundo. Com 20 mil por mês? Você mesma vive apertada. Mas vivo com dignidade. Sem depender de homens casados. Cristina mudou de tática. Maxim vai ficar arrasado quando souber que você o traiu com o melhor amigo. Evgenia suspirou. Você não tem vergonha? Inventar uma coisa dessas. Não é invenção. É, e, mesmo que não fosse, Maxim conhece o Valentim. Sabe que ele é um mentiroso. E sabe que eu nunca faria isso. Cristina recuou, percebendo que o blefe falhara. Bom, então me ajuda. Preciso desse dinheiro. Para quê? Seu amigo não paga as suas contas? Isso é temporário. Como todas as suas desculpas. O impasse se arrastou, até que Maxim chegou. Cristina tentou apelar para ele, mas o irmão já não era o mesmo. Se precisa de dinheiro, vá a um banco, disse, frio. Ou peça ao seu parceiro o ponto. Maxim, sou sua irmã. Justamente por isso me envergonha. Você tem saúde, estudo, e em vez de trabalhar, prefere enganar a família. Não é assim. É exatamente assim. E acabou. Asterisco Cristina saiu xingando, jurando contar tudo para a mãe. No dia seguinte, Helena Vladimirovna ligou. Maxim, a Cristina está destruída. Você a fez chorar. Mãe, tenho 30 anos. Chega de dramas por dinheiro. Mas ela é sua irmã. E é adulta. Se quer grana, que trabalhe. Ou peça ao patrocinador, você viu as fotos. Um silêncio. E agora? O que vai ser de nós? Maxim respirou fundo. Nada de especial. Eu e Evgenia vamos comprar nosso apartamento, como planejávamos. Vocês e Cristina. O quê? Que resolvam a sua vida. Sem nos envolver. A ligação terminou ali. Pela primeira vez, Maxim sentia o peso da liberdade e a certeza de que, dessa vez, não voltaria atrás. Resolvam seus problemas sozinhos. Porque família, laços de sangue, mãe, irmãos, isso tudo só tem valor quando as pessoas se apoiam, não quando se traem por dinheiro. Essas palavras ecoaram como um veredicto. Depois daquele telefonema, Helena Vladimirovna sumiu por um mês inteiro. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nem mesmo um parabéns no aniversário de Maxim. Ele sentiu o golpe, afinal, era sua mãe. Mas Evgenia foi firme, precisamos desse distanciamento. Ela só entende quando perde o que sempre teve de graça. Enquanto isso, o casal mergulhou de cabeça na concretização do sonho. A papelada da hipoteca foi aprovada, encontraram um apartamento de 2 quartos em um bairro nobre, e os planos de mudança ganhavam forma. Cristina, por sua vez, desapareceu de suas vidas tão repentinamente quanto um fantasma. Pelo que se via em suas redes sociais, ela continuava na mesma rotina de antes, jantares caros, roupas de grife, viagens com um patrocinador. Até que, 3 meses depois, tudo mudou. Evgenia trabalhava remotamente na nova sala de casa quando o telefone tocou. Uma voz feminina, educada, mas cortante. Boa tarde. Falo com Evgenia Khrushcheva? Sim, sou eu.
Meu nome é Irina Sergeyevna Panina. Sou esposa de Dmitry Panin. Um silêncio. Evgenia franziu a testa. Desculpe, não conheço esse nome. É o homem que está envolvido com a irmã do seu marido. Cristina. Ah. Agora sim. Entendo. Em que posso ajudar? Precisamos conversar pessoalmente. Tenho provas das traições do meu marido, e você pode ser crucial para que eu consiga justiça. Elas se encontraram em um café discreto no centro. Irina Sergeyevna era o oposto do estereótipo da esposa traída, elegante, nos seus 40 e poucos anos, com um ar de quem não perde tempo com dramatismos. Sobre a mesa, ela espalhou fotos, extratos bancários, depoimentos de testemunhas. Vou entrar com o divórcio, explicou, enquanto Evgenia analisava os documentos. E quero que ele pague por cada rublo gasto com essa garota. Mas preciso das fotos que você tem deles dois. Para o processo. Evgenia cruzou os braços. E por que eu ajudaria? Porque ela destruiu uma família. E porque você tem o direito de saber que o dinheiro que ele gastava com a sua cunhada era desvio de verbas da empresa dele. Roubo, basicamente. Um clique mental. Evgenia lembrava bem das joias, dos jantares, das viagens que Cristina ostentava. Tudo pago com dinheiro sujo. Mande as fotos que precisa para o meu e-mail, disse, finalmente. Mas saiba, eu não fiz nada de ilegal. Essas imagens são de lugares públicos. Irina sorriu, satisfeita. Isso é tudo que preciso. Uma semana depois, o escândalo explodiu. Dmitry Panin não só perdeu metade de seu patrimônio no divórcio, como virou réu em uma investigação por desvio de recursos. Cristina, é claro, ficou sem seu benfeitor e pior, a esposa dele processou ela por danos morais, exigindo uma indenização estratosférica. Foi quando Helena Vladimirovna reapareceu, mas dessa vez sem a postura arrogante de sempre. Seus olhos estavam inchados, as mãos trêmulas. Maxim, ela está em apuros sérios. Que tipo de apuros? O processo. A mulher daquele homem está cobrando dela 300 mil rublos. Maxim nem levantou os olhos do jornal. E daí? Daí que a sua irmã, que escolheu se envolver com um homem casado e aceitar presentes roubados, rebateu Evgenia, adiantando-se. Ela sabia muito bem o que estava fazendo. Até o anel de casamento do cara estava nas fotos. Helena Vladimirovna engoliu em seco. Mas ela não sabia que ele era casado. Mentira, cortou Maxim. E mesmo que fosse verdade, a ignorância não a inocenta. Ela aceitou luxos que não podia pagar, literalmente. A mãe baixou a cabeça, derrotada. Vocês são cruéis. Não, mãezinha, disse Evgenia, com uma calma gelada. Nós só paramos de bancar os tolos. O veredicto do juiz foi implacável. Cristina teria que devolver tudo, os braceletes, os vestidos, as joias, no valor total de 200 mil rublos, mais 100 mil de danos morais. Para uma garota que nunca trabalhou na vida e agora ganhava 25 mil por mês como vendedora em uma loja de cosméticos, era uma sentença de falência. Helena Vladimirovna voltou, dessa vez chorando de verdade. Eles vão tirar tudo dela. Ela não tem como pagar. Onde estão os 400 mil que ela pediu para o estúdio de beleza? Perguntou Maxim, sem alterar a voz. A mãe congelou. Que 400 mil? Os que você disse que ela ia te devolver como investimento. Lembra? O silêncio foi a resposta. Helena Vladimirovna entenderá a armadilha. Maxim, por favor. Mãe, eu não sou monstro. Mas Cristina precisa aprender que ações têm consequências. Se ela quer sair dessa, que trabalhe. Como todo mundo. E assim foi. Cristina passou anos pagando dívidas, enquanto Maxim e Evgenia prosperavam. A hipoteca foi quitada adiantada, os filhos nasceram, a carreira de Maxim decolou. Helena Vladimirovna ainda visitava os netos, mas agora com a humildade de quem sabe que perdeu o direito de exigir qualquer coisa. Quanto a Cristina, continuou na loja de cosméticos, observando de longe e com uma ponta de amargura as fotos da família que um dia desprezou. Às vezes, Evgenia pensava no que teria sido se não tivesse mostrado aquelas fotos a Maxim 5 anos antes.
Talvez ainda estivessem alugando um apartamento minúsculo, enquanto seus suados rublos alimentavam os caprichos alheios. Mas não havia arrependimento. Família era sagrado, mas só quando construída sobre honestidade, não sobre parasitas. E essa, eles haviam escolhido proteger.